Vamos lá, vamos registrar alguns dos fatos hoje para a gente encaminhar a nossa análise. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ele disse hoje que recompor o orçamento público é prioridade da agenda econômica do governo no Congresso neste começo de ano. O anúncio foi feito pelo ministro no mesmo dia em que o Tesouro Nacional divulgou um rombo considerável nas contas públicas, 230 bilhões e meio de reais no ano passado. Confira os fatos na reportagem de Luciana Amaral. O déficit de 230 bilhões de reais representa 2,1% do produto interno bruto, mais que o dobro do que esperava a equipe técnica da Fazenda para 2023. É o segundo pior resultado desde o início da série histórica, em 1997. Só perde para 2020, ano em que o governo teve um rombo de quase 1 trilhão por causa da pandemia. Mesmo assim, os números foram considerados satisfatórios pelo secretário do Tesouro Nacional. Segundo ele, boa parte do rombo veio do pagamento de 92 bilhões de reais em precatórios, o que não estava previsto para o ano. Os valores poderiam ser quitados até o fim de 2026 por meio de uma PEC aprovada na gestão Bolsonaro em 2021. Mas, em dezembro, uma decisão do Supremo Tribunal Federal deu amparo a uma medida provisória do governo Lula, que abriu um crédito extraordinário para liquidar os precatórios. Não fosse o movimento capitaneado pelo Ministério da Fazenda junto ao Judiciário para permissão para pagamento extraordinário desses débitos, nós chegaríamos lá em 2027 com um problema gigantesco fiscal para o país. Mas para 2024 o desafio fiscal também é grande. É o primeiro ano em vigor do novo marco e no qual a equipe econômica depende de medidas do Congresso para cumprir a meta de zerar o déficit. Nessa segunda-feira, o ministro das Relações Institucionais disse que as pautas que aumentam a arrecadação são a prioridade do governo no Legislativo e que nos próximos dias vai se reunir com lideranças da Câmara e do Senado. Para que a gente possa construir a agenda aí do começo do ano legislativo, em especial esse debate das medidas lançadas pelo ministro Fernando Haddad para conter desequilíbrios no orçamento público é um tema central dessa agenda. Entre as medidas, segundo o ministro, está a tributação da folha de pagamento de 17 setores da economia, motivo de polêmica com o Congresso. Em dezembro, o Legislativo derrubou o veto integral de Lula e promulgou a lei que prorrogava a desoneração por mais 4 anos. Logo depois, Lula assinou um decreto determinando a reoneração. O governo também quer priorizar o estímulo ao crédito. Aprovamos questões importantes no ano passado, como marcos de garantia, como regras para reduzir o risco do crédito, mas queremos ampliar ainda mais essa possibilidade nesse ano. Então, tem temas no Congresso que estão relacionados com isso. Thaís, como é que está indo isto que o ministro das Relações Institucionais acabou de descrever como esforço para controlar o desequilíbrio das contas públicas em função das pautas legislativas? Aí é uma semântica interessante, né? Porque o desequilíbrio do orçamento público ele é estrutural. E ele não, é óbvio que ele depende do que está sendo discutido no Congresso Nacional agora, mas o equilíbrio dele depende de uma condução do processo de transformação do orçamento, que vai muito além do debate sobre 5 bilhões de reais de emendas, ou até mesmo dessas despesas ou dessas receitas que o Haddad está indo buscar. O resultado do ano passado ele é muito sintomático. A primeira coisa, nós temos que realmente tirar os 90 e tantos bilhões de reais dos precatórios, porque ele vai para a dívida pública, ele mostra o tamanho do rombo, mas ele não conta para ter em termos de saúde das contas públicas. Mas quando a gente olha para o comportamento entre despesas e receitas, em que as receitas caíram quase 3 e as despesas subiram 12, essa é a dinâmica, esse é o tamanho do desequilíbrio do governo federal hoje, né? É uma receita que tem alguma recuperação, mas não vai nem de perto alcançar o crescimento da despesa e uma despesa que está mal calculada para 2024. Então, só para fechar aqui tua pergunta, é óbvio que a discussão do Congresso Nacional importa, mas ela é de curto prazo. Ela é entre o que é paroquial ali de decisão de acordo político e o que vai fechar as contas de 2024. Ela não passa por resolver o desequilíbrio estrutural do orçamento.
Essa foi uma frase lapidar da Thaís Herédia, Murilo. Bom, é verdade, não vai responder ao desafio de se estruturar o orçamento do país, até porque, historicamente, o governo do PT não é um governo contracionista, apesar de, por justiça, os primeiros anos do Lula como presidente foram de um grande aperto fiscal e que deu origem até à construção da credibilidade econômica do seu governo. Agora, no terceiro mandato, nós não vemos a mesma disposição. Então, o que se tem aí é uma luta de curtíssimo prazo. Eu vejo que o Congresso deverá dar apoio a algumas das medidas que aumentam a arrecadação. Agora, fica um debate que é, sobretudo, de governabilidade. Como o governo se adapta ao modelo de governança hoje compartilhado com o Legislativo em um ano eleitoral. Ou seja, é um ano complicado politicamente por conta das disputas eleitorais que vão colocar muitos aliados em conflito, um ano onde se tem uma meta fiscal que é praticamente impossível ou muito difícil de ser alcançada e uma necessidade de gastos crescentes. Enfim, então não é um desafio fácil, o governo vai ter muito trabalho para avançar com a sua agenda neste ano, William e Thaís. Daniel, as perguntas que o Murilo faz não são retóricas, mas são de enorme abrangência. Eu vou sintetizar uma delas, quando ele diz assim: como é que o governo se adapta num ambiente, 1, eleitoral, 2, no qual ele quer gastar a beça, 3, onde o Congresso não parece querer entregar tudo que ele precisa arrecadar, e 4, com a articulação política que ele tem, como é que o governo se adapta? Bom, tempestade perfeita que você mencionou, porque um ano curto em que você tem que aprovar tudo que for possível ainda no primeiro semestre, segundo semestre é eleição, campanha, só isso. Em que você tem uma agenda carregada, você tem o governo querendo focar em economia, mas aí tem Congresso querendo discutir PEC, projeto de lei sobre o Supremo Tribunal Federal, projeto de fake news, outras tantas outras coisas que entram na pauta, e você tem um Congresso cada vez mais caro. Você pode aprovar projetos, sim, mas com um custo muito alto. Custo de emenda, custo de ministério, custo de cargo de segundo escalão, custo de inauguração de obra, emenda parlamentar. Então, é um cenário, obviamente, mais difícil. Agora, tem um lado que a gente sempre bate, que é e o lado dos gastos. Será que o governo não podia falar um pouquinho mais de corte de gastos? Mas aí, William, eu estava até levantando alguns dados hoje, como é difícil e como é hipócrita, porque é cada um defendendo o seu o tempo todo. Eu via, por exemplo, levantamento recente dos nossos colegas aqui do estado de São Paulo, 48% dos promotores nos ministérios públicos estaduais ganham acima do teto constitucional, com aqueles famosos penduricários, auxílio disso, auxílio daquilo, blá, blá, blá. Déficit da Previdência dos militares, 50 bilhões de reais. O governo nunca mais falou em enviar um projeto de lei revisando pensões para filhas de militares. Emendas parlamentares eram 6 bilhões de reais há 10 anos, hoje são 53 bilhões de reais. Então, claro que a gente deve cobrar reforma administrativa, por exemplo, uma pauta clássica de corte de gastos, de enxugamento e racionalidade das despesas, mas a gente percebe que ninguém está muito afim de falar de corte de gastos, nem militares, nem promotores, nem parlamentares. Então, é um debate que a sociedade não aceita muito bem, não adianta a gente cobrar só o governo, afinal. Estamos nos dedicando às coisas irrelevantes, Caio? Bom, eu acho que ele tem, assim, a linha da equipe econômica, ela vai no corte, mas não desses privilégios, né? O discurso deles é cortar privilégios do setor privado, principalmente os gastos tributários, né? Que alcançariam aí, segundo a LDO, 600 bilhões, né? Neste ano, muitos cresceram no governo Dilma, Thaís Herédia já disse isso aqui ao vivo, mas ele tem uma linha. E eu penso também, William, que o governo encontrou uma fórmula ali com o Congresso, que a fórmula é justamente pagar bem, né? Pagar alto, como ele coloca, e não mexer em agenda dissonante.
Pagar bem que mal tem, né? Não, e não mexer em agenda dissonante. Então, vamos tratar de desoneração? A gente trata de desoneração. Vamos tratar do PS, vai renovar, não vai? Vamos tratar de reforma tributária. Agora, tem assuntos que são praticamente proibidos, né? Que o governo vendeu na eleição, né? E vende nas eleições, por exemplo, política de drogas, né? Precisaria ser discutida, mas não é discutida. Por exemplo, política de saúde de mulher, mas o governo não entra nessa. O governo entra no que tem um jogo político ali. De certa maneira, no meu pensar, é uma concessão. Ainda que setores do governo tentem avançar em outras agendas ali econômicas que o Congresso não topa, intervenção em empresa privada, foi o que aconteceu na Vale, o governo recuou, e outras agendas ali que a gente vê que tem uma linha de condução econômica paralela até, de certa maneira. Não, eu reconheço, digamos, a utilidade, inclusive, do teu argumento, de dizer, olha, há uma forma do governo encarar essa questão que significa deixar de lado assuntos onde ele sabe que aquilo só vai coletar, na melhor das hipóteses, muita bagunça, e se concentrar. Agora, não se concentrar é vital, porque quando a gente fala de oneração / desoneração das folhas de pagamento, nós temos uma cronologia aí a ser respeitada. Quando a gente fala de regulamentação da reforma tributária, também temos uma cronologia a ser respeitada. E isso em função do que o Murilo estava destacando, Daniel, também, de um calendário eleitoral muito apertado. Então, quem toma decisões na economia e nos acompanha aqui na nossa conversa, pode esperar dessa combinação entre cronologia apertada e ruídos na coordenação política. Thaís, depois o Murilo. A cronologia ela está sendo tratada de forma equivocada, porque sim, temos um ano mais apertado, mas as discussões sobre a governabilidade das contas públicas e tal, elas são de, no mínimo, médio prazo. Então, onde é que está o bom senso? Cadê o debate? Cadê a participação do próprio Congresso Nacional de entender a necessidade de ter bom senso com a questão das emendas? Hoje, vários economistas me disseram, olha, lutar por esses 5 bilhões de emendas que foram cortados, que são de obras absolutamente pulverizadas, que não é nada que vai fazer ninguém ganhar ou perder eleição, isso é uma coisa assim, que é uma luta extremamente ou genuinamente política e que não só não contribui em nada com o orçamento, como piora as distorções da gestão pública. Então, o fato do calendário ser apertado não significa que não podia estar se tratando daquilo que faz sentido. Faz sentido. Mas o que você está reiterando é que não se está se tratando daquilo que realmente precisa ser tratado. Não está se tratando porque não há eco, não há ressonância num debate de bom senso entre vamos resolver o que é urgente para atender à pauta eleitoral. Agora, vamos nos comprometer com aquilo que vai fazer diferença, inclusive antes do mandato de vocês acabar. Então, é essa dissonância que eu acho que me preocupa mais, entende? Porque, assim, que o calendário é apertado, a gente já sabe disso há quantos anos que a eleição é marcada, há quanto tempo? Então, que o calendário é apertado, a gente já sabe. Que o governo tem uma pauta arrecadatória, a gente já sabe. Agora, e o que está acontecendo aqui nos últimos meses? E não tem ninguém que criticou mais o Haddad pelo timing, pela forma com que ele colocou a discussão da desoneração da folha de pagamento na mesa. Nós fizemos muito isso aqui. Agora, vamos olhar para o sentido da coisa. Se não é para fazer agora, assume o compromisso para depois. Então, a minha percepção é que o agora está imperativo no debate e não só adia, como compromete o que vai ser discutido mais à frente. Eu acho que na volta que a nossa conversa deu, a gente tem que fazer uso de novo da declaração que a gente colocou logo no começo da reportagem da nossa querida Luciana Amaral lá em Brasília, que é o seguinte, Murilo. É o ministro das Relações Institucionais dizendo o seguinte, há uma pauta econômica vital nesse começo de ano legislativo. O governo está sabendo tocá-la? William, o que eu vejo é que é um ano de inflação política. O custo político vai ser mais alto. Por quê? É um ano curto, é um ano onde aliados vão disputar eleições críticas no nível municipal, se preparando para o embate das eleições gerais de 2026.
um desejo de se controlar o orçamento, um cabo de guerra entre o Executivo e o Legislativo. O Legislativo não vai abrir mão das autonomias que ganhou desde 2015 em relação à execução orçamentária. Há também desconfianças de lado a lado. Enfim, eu não vejo um cenário claro de tranquilidade política para o avanço dessas pautas. Isso será, sem dúvida, um imenso desafio e que vai obrigar, sobretudo, a que o presidente Lula participe mais intensamente da coordenação política de forma direta, porque existem também críticas dentro da base aliada, e não só a base aliada expandida, mas até do próprio núcleo petista do governo dentro do Congresso, do núcleo petista dentro do Congresso Nacional, com relação ao comportamento do governo como um todo. Há ministérios demais, ministros que não atendem parlamentares, há programas que não são executados, há iniciativas autônomas, de certa forma descasadas de uma visão mais organizada de governo. Então, existe um desafio muito grande de se acertar a coordenação política e não específica do papel do Alexandre Padilha, mas do geral. A coordenação política terá que ser feita pelo presidente e pelo governo como um todo, num ano muito difícil, tanto de desafios, um ano desafiador também em termos de crescimento econômico. Provavelmente não teremos o crescimento que tivemos no ano passado. Então, isso tudo mostra que teremos um ano de inflação política, onde o custo de aprovação de medidas poderá subir e também elas não serem aprovadas da forma que o governo deseja. Me assustou o Murilo dizer que é importante o Lula entrar nessa articulação direta, porque a proposta do Lula para a gestão pública é muito diferente, por exemplo, da do Haddad. Então, eu não sei que tipo de encaminhamento que ele daria ou qual é a flexibilidade que ele faz para tocar a agenda com a cabeça dele e não com o direcionamento que o Haddad vem tentando manter de alguma forma quase liberal. Você tá sendo super irônica com o comentário do Murilo. Você está dizendo, graças a Deus que o Lula não fez o que você acha que ele devia estar fazendo. Agora eu vou fazer a ironia da ironia. Quantas vezes, Murilo, a gente falou aqui no WW e os agentes políticos falaram para vocês, repórteres políticos, Caio e Daniel, não, agora o presidente Lula precisa entrar direto nessa questão. Não, agora a coordenação cabe ao dono do time, ele que vai bater esse pênalti. E ele não bate o pênalti, Daniel? A gente está há um ano falando disso. Mas assim, uma coisa que eu ouço muito aqui, a gente fala assim, o presidente precisa entrar mais na articulação política. O que é isso se a gente for desdobrar um pouco mais para não ficar só nessa retórica, né? Uma coisa que incomoda muito os parlamentares aqui, tenho ouvido isso constantemente, é descumprimento de acordo. Aonde que você tem descumprimento de acordo? Olha, aprovou a lei de diretrizes orçamentárias. Aí vem o presidente e veta uma série de artigos. Aí depois você tem ali, foi citado pelo ministro Alexandre Padilha, marco das garantias de empréstimos. Chega na hora de ser sancionado ou vetado pelo presidente da República, tem uma série de vetos ali, por exemplo, sobre a forma como os bancos podem retomar bens de forma extrajudicial que os parlamentares tinham aprovado. Ou, no caso mais clássico, a prorrogação da desoneração da folha. Veto em cima da hora, 2 dias antes, poucos dias antes de acabar o ano. Pois bem, o que isso demonstra? Que você não pode confiar no que o parlamento está aprovando. Não existe muita dúvida de que não é o Lula, pessoalmente, que não está cumprindo os acordos. Mas tem alguém que é incumbido de levar esses acordos para a mesa, para o gabinete presidencial, que não está levando o acordo completo. Ou não está dizendo para o presidente que aquilo precisa ser cumprido. E aqui em Brasília, quem não tem palavra, aí não consegue aprovar o projeto seguinte da forma como gostaria. Em suma, é isso que está acontecendo. William, o Daniel tem toda a razão. E quando eu falo da entrada do presidente na coordenação, não é a pauta do presidente, essa é a pauta do governo. Eu também tenho certeza que muito da narrativa do presidente, muitas vezes é narrativa.
Porque ele está pautando o ministro da Economia. Ele não vai deixar o ministro da Economia fazer coisas que sejam contra a sua vontade. Ele pode até em público, quando vai num evento do PT, fazer algum tipo de, vamos dizer, de comentário que seja anti-mercado, anti-pragmatismo econômico, mas isso é muito mais parte de uma narrativa política do que propriamente dele pautar a direção do seu governo, em especial do ministro Haddad. Agora, quando eu falo de coordenação política, é realmente do conversar. A questão que o Daniel levanta é seríssima, porque muitos dos acordos não são cumpridos, são até sabotados no segundo e terceiro escalão. Por quê? Porque dentro do segundo e terceiro escalão existem adversários políticos que não querem a execução de acordos que vão favorecer bases contrárias nos seus estados. Então, isso já era um problema sério que acontecia nos primeiros governos do Lula. Quando ele ficou com a base mais expandida, ele também tinha dificuldade em conseguir harmonizar toda essa tropa e fazer executar os acordos. Isso no governo Dilma foi mais evidente, que gerou a ruptura e terminou causando o seu impeachment. Então, é fundamental, quando eu digo que o Lula tem que participar da coordenação, é ele assumir o papel de garantidor dos acordos e executor dos acordos, para que eles não se desmanchem ao longo do percurso. Com relação à questão da desoneração, é emblemático. Houve uma derrubada do veto 14 de dezembro. No dia 28 de dezembro, foi apresentada uma medida provisória. Ora, é evidente que podia-se ter feito a mesma decisão de uma forma diferente, de forma combinada com o Congresso, dando um prazo. Aí, muito bem, fizeram a medida provisória, mas ela tem uma noventena. Ora, se ela só vai entrar em vigor daqui a 90 dias, ela não precisava ser uma medida provisória, porque a medida provisória traz no seu bojo a urgência de implementação imediata. Então, há uma falta de perícia que precisa ser consertada. E o presidente da República tem experiência e vivência para interferir decisivamente nesse processo. Então, por que não interfere, Caio? Não, para terminar. Eu tenho só acho que uma divergência em relação aos demais aqui, pequena. Eu acho que o Haddad não faz nada sem respaldo do Lula. Acho que não é de hoje isso, acho que é de outros carnavais. Nada, praticamente nada. 2, acho que o Lula delegou ao Haddad a celebração dos acordos, haja vista todas as movimentações políticas na semana passada. É o Arthur Lira que conversa com o Haddad, é o Rodrigo Pacheco que conversa com o Haddad, não é o Lula. Estou falando que deveria ser outro modelo? Deveria ser o presidente, mas não é assim, né? Talvez um dos motivos é uma preparação até como possível sucessor já em 2026. Então, eu não vejo o Haddad fazer movimento sem aval nenhum do Lula e acho que está delegado para ele fazer. E acho também que a taxa de sucesso da equipe econômica em 2023 foi alta, né? O preço foi alto. Mas a taxa de sucesso, quando eu falo a taxa de sucesso da ciência política, né? Se a gente pegar percentual aprovado, apresentado e aprovado, foi alta. Então, acho que na cabeça do Palácio e do presidente está dando certo. Sigamos assim. E para finalizar, acho que o Lula não tem mais, desculpa a palavra, saco para fazer a articulação política com o deputado e senador. Ele está mais disposto acho que é isso, né? A viajar para fora, viajar o mundo, né? Acho que não tem mais disposição que ele tinha no primeiro e no segundo mandato. E está muito preocupado com a eleição de São Paulo, né? Não deveria ser só com essa, mas está muito focado nisso. Então, acho que essa é a realidade. Gente, eu sou obrigado eu estou adorando a conversa, mas sou obrigado a encerrá-la. Quem está numa grade de televisão não posso esticar quanto eu quero. Eu queria começar meu agradecimento. Boa noite por você, Murilo de Aragão, advogado, cientista político, CEO da Arco Advice aí em Brasília. Obrigado, boa noite, Murilo. Meus queridos colegas, Daniel, boa noite, obrigado. Thaís, igualmente, boa noite, obrigado. Caio, bem-vindo de volta das férias, boa noite, obrigado.